dos tesouros de Davi, e nós estamos hoje no Salmo 21. Convido os irmãos a abrirem então a Bíblia no Salmo 21. Vamos fazer a leitura desse salmo. E vamos fazer isso também nos colocando de pé. Salmo 21. Vou fazer a leitura, vamos ficar em pé, mas eu queria que você lesse comigo tanto o primeiro quanto o último verso desse salmo. Salmo 21. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade. Pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste, sim, longevidade para todo o sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quanto te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência, de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Ó Deus, maravilhoso é o Senhor e maravilhosa é a tua palavra, maravilhosa é a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento e use o teu servo para ministrar e trazer a mensagem aos nossos corações. E abra os nossos ouvidos, cada um que está aqui nessa noite. Que nós tenhamos realmente a tua palavra enchendo e edificando a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Caros irmãos, não sei quantos aqui gostam, ou gostavam pelo menos, de ver Fórmula 1, corrida de Fórmula 1. Há um tempo atrás era melhor ver do que hoje, não é? Mas ainda hoje na Fórmula 1, ela tem ali um vitorioso. E no final, esse vitorioso, ele traz, no momento ali de receber as homenagens e os prêmios, ele também tem um cântico, um hino, não tem? Tem um hino no final. Um hino final, normalmente um hino do país, ou um hino do país do piloto. Também tem da equipe, mas principalmente do piloto. Aqui nós vemos um hino também, um cântico. Um cântico que ele faz um par, vamos dizer, com o salmo anterior, o Salmo 20. Nós vemos que o Salmo 20, nós vimos na mensagem passada, na exposição passada, que ele era um hino de preparação para a guerra. Esse aqui é um hino de graças pela vitória. E esse é o título da mensagem, graças pela vitória. Nós vemos que Davi é um salmista que nos traz tantas informações importantes. Ele nos faz um contraste entre o justo e o ímpio, lá no Salmo 3, no Salmo 4, no Salmo 5. Lá no Salmo 6, ele também faz esse contraste entre o justo e o ímpio, mas ele também se preocupa, porque ele era pecador e ele pede a misericórdia de Deus no Salmo 6. No Salmo 7, o salmista pede ao Senhor que defenda a sua causa, como se fosse um processo, uma estrutura de um processo, e as partes importantes desse processo. No Salmo 8, ele traz um cântico de alegre exaltação, porque Deus o tinha colocado grande missão. No Salmo 9, ele rende graças ao Deus eterno. No Salmo 11, ele mostra que o Senhor é refúgio para os justos. E no Salmo 12, ele pede socorro diante da falsidade dos homens. Davi leva ao Senhor o seu lamento com fé, no Salmo 13. No 14, ele mostra que a humanidade está totalmente corrupta. E no 15, ele fala, mas tem condições de entrar no céu, aquele que é cidadão dos céus. No Salmo 16, ele apresenta a herança eterna do justo. No Salmo 17, ele suplica pela proteção divina.
No Salmo 18, ele canta a vitória e o domínio do Senhor. No Salmo 19, ele apresenta os 2 livros de Deus, revelados ao homem. No Salmo 20, o povo e o rei cantam se preparando para a guerra. E agora no Salmo 21, eles cantam depois da guerra, em ação de graças, em ação de graças. Esse salmo, vocês leram comigo o versículo 1 e o último versículo? E é como se fosse uma moldura que ele começa com a expressão de exaltação. Em tua força, Senhor, o rei se alegra, gritando de alegria. Aí depois ele começa uma outra estrutura, mostrando aquilo que aconteceu. Concedeste o desejo do seu coração e não negaste nada que foi pedido. Tu recebeste com riqueza de bênçãos, dando-lhe a coroa de ouro puro. Ele pediu, o salmista pediu, e o Senhor preservou a vida. Tu deste vida eterna. Tua vitória lhe dá grande honra, como de esplendor e majestade. Ao rei, a ele, essas bênçãos eternas chegam, e há alegria no teu coração pela presença do Senhor em sua vida. Pois o rei confia no Senhor, o amor do Altíssimo susterá com firmeza. E aí ele parte para uma outra parte, ele vai para uma próxima parte, que fala então do que pode acontecer e da confiança nele, da confiança em Deus. Tu os tornarás como em fornalha ardente, ele está falando dos inimigos, todos aqueles que te odeiam. Tu colocarás na fornalha ardente, o fogo os devorará. Destruirás da sua presença, tanto os ímpios quanto a sua descendência, a sua posteridade. E se eles intentarem contra ti, o Senhor vai destruí-los. O Senhor vai apontar o seu arco para eles. E ele termina com a mesma expressão do início, que é exaltando ao Senhor. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. A proposição para nós, meus irmãos, neste salmo, é que o rei e o povo dão graças a Deus pela vitória da guerra. O rei e o povo dão graças a Deus pela vitória que tiveram na guerra. E como ele expressa as ações de graças? Nós vamos ver aqui 3 momentos importantes. Ele expressa da seguinte forma, contando o que aconteceu. Contando o que aconteceu. Veja na sua Bíblia, leia comigo o versículo de número 2. Diz assim: satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Veja que o rei está contando o que aconteceu. Lá no salmo anterior ele falou: Deus, o Senhor vai me abençoar na guerra. Agora é passado, a guerra aconteceu e ele está dizendo: olha, Deus atendeu o coração, satisfez o desejo do coração. O Senhor não negou as súplicas feitas no salmo anterior. Veja o salmo anterior, versículo de número 4. Salmo 20, versículo 4 diz assim: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. E agora no salmo 21 ele está dizendo: o Senhor satisfez o desejo do coração. Apesar da guerra que se passou, o Senhor estava com Davi e deu a bondade dele, estendeu a bondade dele àquele líder, ao líder maior da nação, confirmando a ele a coroa de ouro na cabeça, ou seja, mantendo a autoridade dele, a vitória dele. A coroa é um símbolo, né? O símbolo de autoridade máxima da nação. Veja o versículo de número 3, leia comigo. Pois os supres das bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Então veja, o Senhor coloca essa coroa para Davi, o Senhor mantém a autoridade dele sobre a nação e sobre as outras nações, porque ele venceu guerras. Davi passou pelas guerras e com vitória recebeu glórias por isso, glórias ali presentes. Veja o versículo de número 5, leia comigo junto em alta voz. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Então, veja que o Senhor deu glória a ele, deu vitória a Davi. O que ele pediu, o Senhor o concedeu e deu mais do que isso. Veja que o rei havia pedido por segurança lá atrás. Veja o versículo 1 do capítulo 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Ele pediu segurança lá atrás. O povo cantou sobre isso também. E agora no versículo 4, ele diz: ele te pedia vida e tu lhe a deste. Ou seja, a segurança,
a vida, ele manteve a vida, mas veja que o versículo 4 fala mais, ele deu não só vida, ele deu longevidade. Olha na sua Bíblia, leia comigo essa parte final. Sim, longevidade para todos sempre. Percebe aqui? Ele pediu segurança lá, Deus deu segurança, deu vida, mas para todos sempre. Olha o versículo 6, leia comigo o versículo de número 6. Pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo na tua presença. Então veja que a bênção aqui não era limitada, ela era para sempre. E não foi só essa bênção assim, uma bênção simples. Ele falou, encheste de gozo, ou seja, de prazer com a tua presença. A própria presença de Deus com Davi trazia a ele o prazer, o gozo, e na verdade aqui um gozo eterno, não é? É interessante porque a gente já vê aqui que Davi não está falando só daquela guerra ali, daquele momento ali. Davi está trazendo mais informações desse Deus que gosta de abençoar. Spurgeon diz que o pai gosta tanto de dar bênção pelo filho dele, que em vez de sentir constrangido a conceder graça, ele ultrapassa a marcha mediadora da misericórdia. Em outras palavras, Deus gosta tanto de abençoar, que Ele não dá uma bênção qualquer, não, Ele dá mais. E Davi pede alguma coisa e Deus dá mais do que ele pediu, do que ele havia pedido. Então, além de dar a vitória naquela guerra, o Senhor está dando uma vitória eterna a Davi e a sua descendência. E em especial, nós sabemos que Jesus Cristo vem e é um descendente de Davi. Ele é chamado de a raiz de Davi, ele é chamado de o filho de Davi. Então esse salmo já tá mostrando para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo, mas é interessante como o salmista faz isso, mostrando a vida dele, o que acontece na vida dele, como Deus atende, mas fazendo uma ligação do que isso aconteceria lá na frente com Jesus Cristo. Deus deu ao rei prazer da sua presença, um gozo eterno, e depois Jesus vem e agora nos promete uma vida eterna. Assim o rei confiava em Deus então, e confiava sem vacilar, não porque ele era bom, mas por causa da misericórdia do Senhor. Versículo 7 diz isso: o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Jamais vacilará. Por que jamais vacilará? Porque essa vitória é eterna, essa vitória é em Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo, antes de ser recebido na sua glória eterna, ele veio a esse mundo, ele recebeu também uma coroa, não é? Aqui está dizendo que o rei recebeu uma coroa. Jesus, antes de receber a coroa eterna, da glória eterna, ele recebeu uma coroa de espinhos nessa terra. Ele passou pela luta com humilhação, mas depois foi exaltado e exaltado em glória, e hoje reina soberanamente acima de tudo e todos. E é um reino, meu irmão, que não cai, que não tem fim. Os reinos dessa terra aqui, eles levantam e caem, não é isso? A gente pode ver na história, quem gosta de história, e nós temos ali reinos que se levantam. Império Romano, Império Persa, nós passamos aqui pelo Esther, não é? Império Babilônico, nós lemos aqui em Esdras, Neemias, todos eles surgiram e depois caíram, sumiram. E a gente vê na história o Império Romano, que também cresceu e depois despencou. Mas o império do Senhor Jesus, o reino de Deus, é um reino eterno. Você serve ao rei que reina eternamente. Spurgeon comenta assim: enquanto os outros monarcas têm os seus diademas ajustados livremente, o de Cristo, né, é colocado de forma que nada possa movê-lo, pois foi o próprio Deus que colocou a coroa na sua testa. Foi o próprio Deus. Então muito mais glória recebeu o Senhor Jesus, muito mais glória que Davi, certamente, com toda a autoridade sobre o universo. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. John Parkhurst diz que é de esplendor e de beleza que esse texto mostra. O esplendor e a beleza. Jesus é coberto de glória e de honra. Totalmente coberto. E por mais que ele tenha passado ali, quem viu Jesus ali no madeiro fala, que glória e honra, não é? Mas Jesus ali
Assim, depois que ele foi ressurreto, recebeu toda a glória e honra. E é como a gente vê lá no tabernáculo, quem gosta da história do tabernáculo, quando a madeira, o Senhor manda colocar a madeira e cobri-la toda de ouro puro. Jesus passou pelo madeiro, mas ele recebeu glória e honra eternas. Glória ao Senhor Jesus. Em primeiro lugar, então, faz isso contando o que aconteceu. Mas em segundo lugar, o rei faz isso contando o que vai acontecer. O hino aqui, então, dá graças pelo que vai acontecer. Vamos ver essa caminhada a partir do versículo 7, então. Veja que a vitória de Davi naquela guerra específica, naquele tempo, na era ali, naquele tempo momentâneo, vamos dizer assim, ele foi uma vitória, depois ele passou por outras batalhas também. Davi sempre estava em batalhas, né? No entanto, mesmo que os inimigos se levantassem novamente, ele estava cantando isso, mesmo que eles se levantassem, Deus estaria presente para destruí-los. Então ele já olha para frente, olha, é o mesmo Deus que vai vencer de novo, quantas vezes for necessário. Leia comigo o versículo de número 8, diz assim: a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Todos os que se levantam contra Deus serão destruídos. Foram destruídos em Davi, no momento de Davi. Foram destruídos ao longo da história, a gente pode ver isto. E serão até o final. Aquele que se levanta contra Deus será destruído. Leia comigo o versículo de número 9. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. É interessante pensar nisso, até nesse momento que está muito fresco em Belo Horizonte. Não é? Aí você vê gente aí abanando lá, tá vendo? Mesmo com o ventilador, não é? Quem sabe no futuro com o ar-condicionado também. Mas mesmo assim, está tão quente que está difícil. E a gente fica, ó, que coisa. E aí eu estava conversando com o pastor Marcelo e ele falou, nossa, ainda bem que nós vamos para o céu, né? Mas por quê? Porque nós vamos aguentar o fogo do inferno, não. Nós vamos aguentar não, o fogo do inferno. Imagina, se está quente aqui, com 30 e poucos graus, nem chegou nos 40 ainda. Imagina dentro de uma fornalha. Imagina no meio do fogo. Os ímpios, os inimigos do Senhor, receberão isso. Estarão no meio do fogo da fornalha. A fornalha era um grande forno usado para fundir minério. Então é tão quente que ela fundia, não é isso? O minério. E ela foi utilizada ali por Nabucodonosor até para tentar queimar os filhos de Deus, mas isso não foi possível, porque a fornalha não é preparada para o filho de Deus. Ela é preparada para os ímpios. Veja aqui em Mateus 13, 41. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino, presta atenção nisso, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E farão o quê? E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É isso que está preparado para os que se levantam. Então Davi já canta isso lá e nós também entendemos o que vai acontecer no final. A destruição daqueles que estão longe do Senhor. No final, todos os inimigos de Deus serão colocados no fogo ardente eterno, que nunca, jamais acaba. A fornalha aqui desse mundo acaba, o fogo aqui acaba, mas esse aqui nunca vai acabar. E veja que toda a sua descendência, todos os seus recursos, daqueles que levantam riquezas neste mundo, preocupados só com este mundo, mas que não se agradam do Senhor, não querem buscar o Senhor, tudo isso aqui vai ser destruído definitivamente. Vamos ler o versículo 10 juntos? Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Tudo vai passar. Tudo vai ser destruído. Todos aqueles que se levantam com o Senhor vão passar, meus irmãos. E mesmo que intentem, pensem em fazer o mal, simplesmente levantem, pensem, serão destruídos. Leiamos o versículo 11 e versículo 12.
se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Já imaginou isso aí? Então as pessoas, os ímpios se levantam contra os filhos de Deus, contra a igreja, contra o Filho de Deus, contra a Bíblia, e tentam destruir, mas só de intentarem o Senhor já vai apontar o seu arco. O seu arco. Spurgeon diz aqui que o original no hebraico tem um pensamento de o ímpio ser colocado como alvo para Deus atirar. Um alvo para sua ira apontar. Que situação terrível é essa? E será que Deus erra o alvo? Não. Não vai errar o alvo. Certamente que não. Esse é o Senhor Todo-Poderoso. Os que se levantam contra Ele serão destruídos. E é o mesmo que canta lá. É sobre esse mesmo Deus que Davi canta. É sobre esse mesmo Deus que temos hoje. É Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Veja que nos últimos dias, Apocalipse nos conta que os inimigos se levantarão contra Cristo e sua igreja. O anticristo, a besta, a grande Babilônia, o próprio Satanás, o próprio diabo, os seus anjos, e todos os ímpios que são contra os princípios de Deus. Todos eles vão se levantar com o Senhor, mas todos eles serão lançados no fogo, no lago de fogo e enxofre. O próprio Deus fará isso, meus irmãos. Davi já canta isso lá atrás. Nós podemos perceber que tem avançado na história. E nós também podemos ver pela palavra de Deus qual será o final. O final é terrível para esses que vão contra o Senhor, porém é um final bendito para aqueles que estão no Senhor. Veja que Mateus 25:21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quem não quer receber um convite desse? Entrar na presença de Deus, como disse o salmista aqui, ele ficou com prazer na presença de Deus, e nós não queremos esse gozo eterno? Sim, nós somos os filhos do Senhor, nós queremos o Senhor próximo dele. O que acontecerá para o ímpio afinal é terrível, mas para o crente é maravilhoso, para aquele que está no Senhor, é a glória eterna. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós podemos ver que esse salmo aqui, nós vimos que o salmista, ele traz aqui, ele expressa essa ação de graça, contando o que aconteceu, mas contando também o que acontecerá. Só que ele faz isso com uma moldura de exaltação. Com uma moldura de exaltação. Que foram os dois versículos que nós lemos no início e no final, como se fosse um quadro. O que nós vimos aqui é o recheio de um quadro, onde ele começa de uma forma e termina da mesma forma. Vamos ler de novo o versículo de número 1. Diz assim: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Agora vamos ler o último versículo, versículo 13. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Então veja que no começo o rei exalta a Deus, dando o exemplo. É Davi que está falando, a tua força, o rei se alegra. Não é? O rei se alegra. E como exulta na tua salvação. Assim como no Salmo 20, primeiro o rei canta, e depois o povo canta junto. Agora ele também começa no Salmo 1, no primeiro versículo cantando, ele dando o exemplo, como líder da nação de Israel, Davi, ele ensina o povo a buscar a Deus, a louvar a Deus, a bendizer o Senhor. E ele faz isso como exemplo próprio. E é interessante que nós estamos estudando a revista que fala sobre liderança bíblica. E na liderança nós temos visto que não basta dizer assim, faça isso, não é? Não basta falar para o filho, por exemplo, faça isso, mas você também não fazer. O primeiro passo é você mesmo fazê-lo e andar no caminho, ensinar no caminho. Então aqui Davi também, ele como rei da nação, ele primeiro dá esse exemplo que ele está exaltando, ele está louvando, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas.
Nós podemos ver a importância do líder conduzir o povo corretamente. Porque se ele dá um outro exemplo, as pessoas vão fazer de outra forma. Então essa condução feita por Davi é para que todos sigam o Senhor, estejam diante do Senhor, exultando e se alegrando em Deus. E agora no final do Salmo, versículo 13, o povo também segue esse exemplo. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Vamos dizer? Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Meus irmãos, o líder maior é Jesus. Veja aqui em João 18:37. Pilatos fala assim: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele é o nosso rei, é ele que nós seguimos. Jesus deixou a glória para vir para a batalha da redenção, para essa guerra aqui. Como homem se encarnou, e a sua guerra foi sangrenta, foi sofrida. Mas esse sofrimento não foi em conjunto com o exército, como foi Davi. Foi o sofrimento dele mesmo. Ele foi para a cruz, sofrimento em todos os aspectos, físicos, mentais e espirituais. A batalha foi sofrida. Quem sofreu? O próprio rei, Jesus. A batalha foi sangrenta. Mas esse sangue ali derramado não foi do exército. O sangue ali foi do próprio Filho de Deus. Ele verteu sangue. Ele não reuniu o exército, vamos juntos, não. Eu vou. Entregarei o meu sangue. Então a vitória foi dele. O sofrimento foi dele. Certo? O sangue derramado foi dele. A vitória foi de quem? Foi dele. Contudo, a vitória, aí ele nos chama para participar dessa vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja do Senhor hoje então pode louvar a Deus por isso. Porque ele sofreu. Ele entregou o seu sangue e trouxe a vitória para compartilhar com o seu povo. Podemos louvar porque o véu se rasgou de cima a baixo, para que tivéssemos de novo a comunhão com o nosso Rei, a comunhão da igreja com Cristo, o povo de Deus reunido, louvando a Ele. Então a igreja traz os votos de adoração. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, meus irmãos? São votos de louvor, adoração, de engrandecimento a Deus pela salvação, pela graça, por tudo que Ele fez. A salvação não foi ali temporal só, como aconteceu aqui especificamente no caso de Davi, no Salmo. Ela foi eterna, não foi só circunstancial, ela foi para toda a nossa vida e toda poderosa para que estivéssemos juntos com o Senhor eternamente. Louvamos ao Senhor por isso. E perceba que até para reconhecer isso, até para louvar a Deus, nós precisamos da ajuda dEle, que a gente não consegue fazer isso sozinhos. Porque se dependesse de nós, talvez a gente não estivesse aqui essa noite, talvez a gente estivesse em outro lugar, aproveitando este mundo aqui, o que esse mundo fala que é bom. Mas nós estamos aqui, no calor dessa noite, recebendo a graça e a unção do Senhor. Porque Ele mesmo nos leva a isso. Veja que interessante. Olha o versículo de novo aí na sua Bíblia, o último versículo, versículo 13. O final é: nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Mas como é que é o início desse versículo? Vamos ler juntos. Exalta-te, Senhor, na tua força. Olha que interessante. Olha a sutileza do salmista. O detalhe do texto. Exalta-te, Senhor. Ele não está dizendo aqui, nós estamos te exaltando, Senhor. Ele está falando o quê? Exalta-te, Senhor. Quem exalta? O próprio Deus. Se exalta. Exalta-te, Senhor, na tua força. E nós iremos atrás. Nós cantaremos, nós louvaremos, nós bendiremos, porque o Senhor está dando o exemplo. O Senhor está se exaltando, o Senhor é o Rei eterno. Que bênção. Nós dependemos do próprio Deus e Ele nos conduz a isso. É por isso que nós adoramos com todo o nosso coração. E Deus vai mudando a nossa vida para que cada vez mais nós nos aproximemos dEle.
Então, mesmo para louvarmos o Senhor, nós precisamos dele em função da nossa fraqueza. E ele faz isso, ele nos leva a adorá-lo. Então, aí sim, cantaremos, louvaremos, bendiremos o nome digno e maravilhoso do Senhor Jesus. Concluindo, meus irmãos, o hino de graças pela vitória do Salmo 21 nos ensina a dar graças pelas bênçãos recebidas, a acreditar na continuidade dessas bênçãos eternamente, elas não param por aqui, e a louvar e exaltar o único que é digno de adoração, que é o nosso Senhor Jesus. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos contando as bênçãos em ação de graças. Nosso dever, então, é ter uma vida de gratidão ao Senhor. Ele que faz, Ele que fez, Ele que fará. Qual é a nossa postura? De gratidão. A guerra que enfrentamos aqui nesse mundo é impossível de vencermos por nós mesmos, mas Ele vem e vence por nós. Nós não podemos vencer Satanás, Jesus vence. Jesus venceu, passou pelas tentações e venceu a morte. Nós não podemos vencer, Jesus veio e venceu para a sua igreja. Nós não podemos vencer este mundo. Se esse mundo se levantar furiosamente contra nós, sozinhos nós cairemos. Ele vem e vence a Babilônia. Nós não podemos vencer nem nós mesmos, nem o pecado que habita em nós, que nos consome, e que se deixarmos vai nos levar à morte. Ele vem e vence por nós. Ele nos santifica. O Espírito Santo muda a nossa vida, transforma o nosso coração de pedra em coração de carne, edifica a nossa alma, nos santifica dia após dia. O Senhor vence tudo por nós, meus irmãos. É a vida de gratidão, contando essas bênçãos recebidas. Aproveitemos essas oportunidades que temos, contemos ao mundo o que Jesus tem feito, o que fez por nós, o que tem feito pelos crentes. Vamos testemunhar as vitórias que o Senhor tem nos dado. No dia de ação de graças que teremos aqui, daqui a pouco eu vou dar os avisos. Quinta-feira, nós teremos essa oportunidade de testemunhar, falar das bênçãos recebidas. Aqueles irmãos, inclusive, que quiserem falar, nos procurem, nós vamos fazer isso. Vamos agradecer a Deus por tantas bênçãos. E agradecer mais pela bênção eterna. Venha dar seu testemunho. Spurgeon diz assim: se hoje orarmos por uma bênção e a recebemos, devemos, antes que o sol se ponha, louvar a Deus por tal misericórdia. Ou da próxima vez nós seremos indignos de receber mais bênçãos. Quantas vezes nós não recebemos a bênção, mas nós não agradecemos ao Senhor, achamos que está tudo bem, está tudo normal. E só o fato de levantarmos de manhã, já devemos levantar agradecendo a Deus pela graça da vida. Vamos agradecer ao Senhor por tudo em nossa vida, assim como cantamos aqui, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tudo que és. Nós vivemos em gratidão ao Senhor. Como viveremos, meus irmãos? Em segundo lugar, viveremos contando as promessas de vitória até o final, porque não acabou, não é só o que recebeu, mas vai até o final. As vitórias futuras já foram conquistadas. O Salmo 139 diz que Deus já escreveu os nossos dias. Foi ou não foi? Não está escrito lá? Todos eles contados aí. As bênçãos já estão reservadas para nós. Spurgeon fala assim: se o nosso coração estiver em uma relação certa com Deus, em harmonia, Ele também cumprirá o desejo dos que os temem. Quando nós estamos em harmonia com Deus, nós pedimos o que Deus quer nos dar, e Ele nos dá, e nós vivemos em gratidão. E nós pedimos mais do que Deus quer nos dar, e Ele nos dá, e nós vivemos em gratidão. Ele diz mais, ele diz que o nosso advogado nas alturas não volta vazio do trono da graça. Ele intercedeu pelos eleitos na câmara do conselho eterno. Ele pediu bênçãos para eles, para o presente. Pediu glória para eles para o futuro. E os pedidos foram concedidos. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Vamos contar ao mundo então. Vamos contar ao mundo essas bênçãos, meus irmãos, futuras. E eles podem participar, aqueles que ouvirem a palavra de Deus e se renderem ao Senhor, receberão as graças futuras. Assim como nós, salvos da ira, salvos do pecado,
salvos das tentações de Satanás, salvos deste mundo caído. Seremos salvos eternamente em Cristo. Aleluia. Chegará em breve. Chegará em breve. O Senhor tem preparado isso para nós. E quanto mais nós aprendemos mais a palavra, mais queremos que Jesus volta logo, não é? Volta logo, Senhor Jesus. Anunciamos essa vinda do Senhor Jesus e a nossa redenção, que será completa para a honra e glória do Senhor. Em terceiro lugar, como viveremos? Viveremos exaltando e louvando a Deus. Nós somos chamados para glorificar ao Senhor. O nosso coração é para o Senhor. O nosso cântico é para o Senhor. As nossas ações nos nossos dias, onde estivermos, é para o Senhor, é para dar glórias a Ele. É para seguir o exemplo dEle mesmo, em exaltação, e nós cantamos e louvamos, como diz aqui o Salmo. Honramos a Ele em todos os nossos dias. Nós voltamos da nossa luta com a vitória, com o cântico da vitória. E aqui eu gostaria de voltar na ilustração inicial, que eu falei que o piloto normalmente tem ali o hino da vitória, né? E no caso do Senna, quem se lembra do Senna, sempre tinha o tema da vitória, né? E todo domingo de manhã, quando ele estava vencendo as corridas, a gente ouvia o tan, tan, tan. Cadê o Daniel fazer aqui? Tan, tan. O tema da vitória, não é? E é interessante pensar que a irmã dele, dizem que a irmã dele, na semana da sua morte, disse para ele estava muito triste, né? Porque estava num momento ruim na Williams, e estava bem triste. E ele pedia a Deus para dar uma bênção para ele. E alguns dizem que a mensagem chegou para ele, que Deus daria a ele a melhor bênção, que seria a própria presença do Senhor. A melhor bênção é a presença do Senhor em nossas vidas. Não sei se realmente falaram isso para ele, mas é uma frase que realmente é a melhor para nós. A maior vitória é a presença do Senhor, onde estivermos. Portanto, irmãos, louvemos o Senhor. Testemunhemos das bênçãos que recebemos e que vamos receber. Anunciemos essas bênçãos futuras reservadas para os que estão na presença gloriosa, graciosa do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Vamos orar?